Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo. Hoje eu trago um convidado especial, ele é do Rio de Janeiro, Dr. André Maranhão, faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a gente vai bater um papo super interessante hoje sobre a jornada do cirurgião plástico. Dr. André, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui, obrigado pela disponibilidade. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Bom, obrigado pelo convite. Afinal de contas, a gente está falando de um podcast que fala com o paciente, que está falando sobre segurança, está falando sobre qualidade, e eu acho que é isso que a gente trabalha. Eu sou cirurgião plástico há mais de 20 anos, formei no Rio de Janeiro no Instituto Nacional do Câncer, e venho exercendo várias atividades societárias e de desenvolvimento de carreira mesmo, desde então, sem parar. É uma que a gente chama de uma cachaça que a gente não larga, que é trabalhar para o paciente, para a segurança do paciente. São coisas que são válidas para o nosso dia a dia, né? É um amor sem limites, né? A Sem gente fala limites. que você entra na medicina e é um amor sem limites. Você já foi presidente, né, da Sociedade de Cirurgia Plástica Regional do Rio de Janeiro, você tem toda essa experiência aí, né, principalmente na parte acadêmica, e eu queria que você... Vamos começar lá com o vestibular de medicina, né, que o médico ele tem que passar por todas essas etapas. Eu queria que você desse dicas e conseguisse falar para nós um pouquinho sobre vestibular de medicina, como que é essa trajetória, como que começa? Você sabe que isso é uma coisa que mudou, né? Hoje em dia você tem múltiplas escolas, mas quando a gente fez isso nos anos, eu estou falando nos anos 90, né? A gente tinha pouquíssimas escolas e não era essa coisa nacional, era uma coisa mais centralizada. Você tinha oportunidades dentro do seu estado. E nessa questão das oportunidades, era uma disputa muito grande, era um estudo insano, né? Sim, Era aquele tipo de coisa que você não saía para nenhuma balada, você tinha que ficar estudando sequencialmente para bater matéria até que você se sentisse seguro para fazer os simulados e evoluir para uma situação de uma prova mais segura. E no Rio de Janeiro, para mim, só tinham duas opções de faculdades, que uma era federal, uma estadual, e tinha uma faculdade particular naquele momento que era validada do ponto de vista de respeitabilidade. E só que eu vim de uma família classe média, enfim, pai médico, mas pediatra, mãe bancária, então não era uma realidade pagar uma faculdade de medicina naquele momento. sim. Então, ou era estudo e passa, ou não tinha essa opção. Então, foi uma grande preparação, era colégio de manhã, um pré-vestibular nos momentos finais, e isso fez com que a gente conseguisse ter uma entrada num segundo momento. Primeira prova foi na Faculdade Federal, eu fiquei sem décimos para passar na Federal, mas passei na estadual e aí a coisa se tranquilizou e a gente seguiu carreira por lá. Eu acho que para quem está focado, e é um momento muito difícil, porque você está no início da sua vida, você não Sim, sabe se você é adolescente, se você é adulto, e você já tem que escolher carreira, e é uma carreira que não te dá tempo para ficar pensando muito, porque ela é muito longa, e se você realmente quer fazer uma especialidade de alta performance, você tem que ter muito estudo. Então, se você não começar cedo, você vai começar a exercer muito tardiamente. Você sabe muito bem disso, o cirurgião plástico começa a faculdade com 18 anos e só vai terminar a formação aos 30. sim. Na média é isso. Então a gente está falando assim, você passa por muita coisa para chegar num cirurgião plástico efetivamente apto a exercer do ponto de vista legal e do ponto de vista de segurança para o paciente, de ter habilidades que vão gerar um procedimento correto. Então, assim, vale muito o esforço desde cedo. Eu Sim. decidi, tipo, aos 16 anos, era isso que eu queria, então vamos estudar, trabalhar, focar qual é a melhor faculdade, qual é o jeito de estudar, o que precisa para ter, focar mais na área de química, na área de ciências, para você ter melhor desenvoltura. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, né? Naquele momento, você tinha que ser bem geral, estudar um pouco de tudo, para conseguir chegar numa pontuação boa e passar e Sim. fazendo diferenciação. Só que esse momento se repete em outras etapas que eu acho que a gente vai chegar e Sim, conversar mais à frente. sim, para as nossas ouvintes, os nossos pacientes, né, eu quero que você fale aí o médico ele vai lá, ele, né, o médico não, né, o homem é a mulher que escolhe essa carreira, como você escolheu aos 16 aí, tem todo esse percurso, então aí nós passamos ali pelo vestibular,
qual que é o próximo passo para a gente ir caminhando para se tornar um cirurgião plástico? Quando você passa para um vestibular de medicina, você acha que você atingiu o céu. Tipo, cara, eu cheguei num máximo por exemplo, daquela história de você estar estudando no colégio, segundo grau e tal. Cara, eu sou a nata do negócio, passei muito bem, que legal, que bom, família feliz. Só que você entra na medicina, é todo mundo igual. É todo mundo que estudou muito, que se esforçou muito para chegar lá. E aí a coisa se torna mais insana ainda, né? Sim, Você já passou por um momento de uma diferenciação ali naquele vestibular, aí você passa pela situação da faculdade que você começa a diferenciar nas matérias. E para quem faz medicina, o primeiro ciclo é sempre muito chato. A gente está falando de um ciclo básico, que vai falar de bioquímica, vai falar de histologia, vai falar de biologia molecular, genética e a famigerada anatomia, que é aquele sim, momento inicial que você vai lidar com o cadáver. sim. Você nunca viu isso na vida. Você é um estudante normal e de repente você vai lidar com um cadáver. Você tem que lidar com uma peça anatômica que tem que ser respeitada, porque é uma doação enorme para a ciência, aquele ser que se deixa ser estudado do ponto de vista médico. Sim. Então, você tem que aprender esse ritual de como lidar com aquilo, fazer os estudos anatômicos que são necessários, e não é um período só, né? São no mínimo 2 períodos de anatomia, entre outras coisas. Tem neuroanatomia, tem anatomia aplicada. E eu tinha um problema logo no primeiro semestre. Eu tinha muita alergia ao formol. E as Nossa. peças eram formalizadas em excesso. Então eu chegava para estudar, eram lágrimas, assim, durante todo o primeiro semestre, assim, porque não dava. Aí você pegava o livro. Hoje em dia não, você tem peças de plástico, você tem Sim, estruturas anatômicas que são formatadas em situações artificiais que não tem cheiro e que você consegue sim, estudar muito melhor. Hoje em dia você tem o advento de trabalhar com inteligência artificial que vai fazer um molde 3D, vai ter sim. uma situação fisiológica funcionando na sua frente com a anatomia toda presente. É muito mais interessante o estudo hoje. Sim. Antes não, era livro e peça E peça anatômica. anatômica. E é uma coisa que a gente sempre diz, valoriza aquele que estudou no Google, é uma coisa, quem estudou no livro É outra. é outra coisa. Você não tinha internet naquele momento. E é uma coisa importante, né, até para os pacientes entenderem, né, que há uma diferença muito grande, né, de nós, que estudamos lá no passado, hoje com essa tecnologia toda as coisas estão muito mais possíveis, né, Sim, então nós tínhamos poucos recursos, mas os nossos recursos eram ali nos livros, que não deixa de ser o principal, na minha opinião, acho que na sua também. E depois que a gente se forma na medicina, para chegar a ser cirurgião plástico, nós temos mais algumas etapas, que eu acho importante que você cite essas etapas, o quão importantes são para que elas possam entender aonde vai chegar esse cirurgião plástico, o que ele precisou percorrer. a escolha da especialidade às vezes vem de muito cedo. No meu caso, foi de muito cedo. Eu já sabia que eu queria fazer cirurgia plástica desde o início. Durante a medicina, a gente tem algumas diferenciações e algumas tentações e, de repente, muda a direção, mas como eu sempre quis transformar o mundo, transformar as coisas, ter Sim, um lado artístico muito aflorado, né? Eu pintava, fazia escultura. Então, acaba que mexer e trabalhar com a matéria nobre, que é o corpo humano, para mim fazia muito sentido. Então, eu já tinha ideia de que era isso que eu queria fazer. Fora isso, é importante lembrar que a cirurgia plástica não é só estética. A cirurgia plástica tem uma gama gigantesca de cirurgia reparadora que as pessoas não visualizam, porque a estética é que chama mais atenção quando a gente está falando de imprensa, de situações sim, sociais, de glamour, né, de moda. A plástica está sempre muito envolvida com isso. Mas a parte de recuperação do ser humano é uma das áreas mais fortes. Então, assim, havia a questão social que eu queria exercer, da medicina como um todo, e aí toda a cirurgia reparadora se encaixava, e sim. tinha a situação de mudar e fazer belas esculturas quando a gente estava trabalhando. Então, essas duas coisas já me chamavam muito. Na faculdade, para você fazer a área cirúrgica, você tem que ter um treinamento militar. É um outro treinamento. Então, assim, se você acha que você tem tendência cirúrgica, primeiro você tem que ter habilidades manuais muito efetivas. Então, você tem que, já na faculdade, acompanhar certas matérias, cadeiras, fazer estágios, que você possa verificar se você realmente
tem habilidade manual para lidar com uma situação cirúrgica. Em tendo habilidade manual, você vai treinar para as técnicas que vão aparecer. Quando você termina a faculdade, também, ó, grande etapa, passei, sou médico. Tenho 007, licenças as mais absurdas possíveis. Tenho lá o médico e você tem essa impressão. Mas você tem que passar por uma outra prova. E essa outra prova também vai fazer o divisor de águas naquele momento, é um turn Sim, point. Se você passar por uma especialização, uma residência de cirurgia plástica credenciada efetivamente pelo MEC, com tudo certinho, que é o grande momento para a especialidade, você vai iniciar o seu treinamento militar cirúrgico. Porque quando você entra, eu acho que você tem essa sensação também, para abrir um paciente, para iniciar uma cirurgia, você está abrindo mão dos seus desejos, das suas vontades, da sim, sua fome, da sua vontade de descansar, de dormir, de ir ao banheiro, de qualquer coisa, porque você tem que terminar aquela cirurgia e sim. entregar o paciente de forma adequada de volta ao seu status atual. Então, você não tem mais importância, a importância é o paciente que está ali. Eu acho que esse é o grande treinamento da cirurgia geral, né? Ele, Sim. ele divide se você realmente tem a aptidão para abrir mão das suas necessidades, do seu fisiológico, para dedicar para aquele paciente 24 horas desde o momento que você começou a tratar. Então, eu acho que é essa grande coisa que as pessoas às vezes não entendem. Quando você vai para uma cirurgia geral que é extremamente agressiva no treinamento, é para isso, é para diferenciar o joio do trigo em relação a se você tem Sim. capacidade de lidar com a cirurgia. Por isso que é tão importante todas essas etapas, né, André? E que não dá para se pular etapas, né? E não dá para se comparar um profissional que não passou por essas etapas com um que passou. Aproveitando, eu achei muito bonito o que você falou, eu acho que realmente é um divisor de águas, essa área cirúrgica. E depois desse ponto da cirurgia geral, a gente pula para a cirurgia plástica. Eu acho que no seu caso e no meu, foi a última ponte, né? E eu quero muito que você explique por que tantas provas, por que tantas etapas para que esse cirurgião ele termine ali a sua formação. O cirurgião plástico ele tem que ter uma visão muito ampla do que você está tratando, que é um ser humano que vem cheio de questões, vem cheio de vontades, ilusões, informações às vezes erradas, situações médicas, às vezes evidentes, situações médicas às vezes não evidentes, e muitas coisas do ponto de vista de mau preparo cirúrgico para enfrentar o momento de uma cirurgia plástica. Então, a situação de se tornar médico e não se tornar um especialista precoce é o primeiro momento. O médico ele tem que ter capacidade de avaliar o paciente do ponto de vista se ele tem uma pneumonia, se ele tem uma alteração cardiovascular, se ele tem uma alteração digestiva, se ele tem um tumor escondido, se ele tem alguma situação que possa atrapalhar a evolução dele. Então, antes de se tornar cirurgião plástico, a pessoa tem que ser um bom médico. Sim, Antes de se tornar um cirurgião plástico, ela tem que ser um bom cirurgião geral. sim, Porque na hora do vamos ver, se alguma coisa sair da linha, você tem que ser capaz de lidar com situações de cirurgia geral. Não dá para pensar que eu vou chamar um especialista aqui ali para ajudar. Não é o caso. Tem situações que você tem que tomar atitudes. sim, E aí você tem que estar apto a exercer essas capacidades. E ao momento que você passa para a cirurgia geral, a gente enfrenta um seguinte problema também. Muitos médicos terminam a sua cirurgia geral e não sabe tudo que a cirurgia plástica tem a oferecer. Eles também vêm com as suas ilusões, com as suas crenças e às vezes com preconceitos em relação a certas áreas. Pra você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, e assim a gente está falando no final dos anos 90, qual era a especialidade que bombava? Era a especialização do professor Evito Tanguy. sim. Então, assim, todo mundo tinha desejo de fazer parte da escola Ivitangui full time. Entretanto, a própria escola Ivitangui só tinha uma vaga para quem fosse do Rio de Janeiro. Todas as outras vagas eram relacionadas a pessoas estrangeiras ou de outros estados. Então era assim, era quase impossível você entrar nisso. E Sim. aí você ficava naquela coisa, poxa, mas eu não tenho nenhuma. Não, tem muita especialização boa. Você tem todos os hospitais universitários, toda a rede pública do ponto de vista de hospitais
que fazem cirurgias reparadoras, que também dão suporte, hospitais federais. E, no meu caso, eu descobri o INCA, Sim. e que foi uma grande surpresa para mim. Eu falei, mas eu vou para um hospital relacionado a tratamento de câncer somente? O que que eu vou fazer ali? Não sei como seria. E nessa situação do INCA, eu, quando fui fazer a avaliação do negócio, eu entendi que eu ia fazer muito mais coisa, muito mais técnicas, do que se eu fizesse só uma especialização relacionada à estética. Que fazia muito, falava muito com o meu, digamos assim, a minha intimidade, por ter tido uma avó que faleceu de câncer de mama, por ter medo Hum, do tratamento e por ter medo de uma possível reconstrução, que ela nem chegou à reconstrução. Só o fato do medo, ela escondeu muito tempo o seu tumor e hum. só foi descoberto muito tardiamente. E aí não tinha mais como tratar adequadamente. Então aquilo já falava muito comigo e eu então entrei de cabeça no Instituto Nacional do Câncer. Aprendi tudo de reconstrução de mama, reconstrução de membros, reconstrução de face, cirurgia microcirúrgica, situações de reconstruções faciais complexas, como olhos, nariz, bocas envolvidos na mesma reconstrução. E acaba que os conceitos estéticos envolvidos nisso, você gera grandes transformações Sim. no ser humano. E acaba que essa possibilidade me abriu muitos mercados aqui fora, pelo fato de ter feito uma grande escola de cirurgia reparadora como base. Legal, muito muito bonita a sua história. Como o medo muitas vezes deixa os nossos pacientes evitarem o tratamento, né. Eu acho Sim, que é muito importante você ter contado essa história da sua avó, até para abrir os olhos de muita paciente que fica com receio de passar uma consulta, né, de ver se tem alguma coisa errada, né, para que o mais precoce possível, né, essa paciente possa procurar um tratamento. E o INCA, né, a gente não precisa aqui falar, o INCA, a gente sabe o quão grande é a instituição, e é importante o paciente ele entender que, além da cirurgia estética, nós temos a reconstrutora, e é como você falou, ela é muito maior, né, muitas vezes, do que a cirurgia estética. E entrando um pouquinho nisso, André, você ali no INCA, né, a gente brinca que é um tratamento, você falou um tratamento militar. Conta um pouquinho da rotina do cirurgião plástico ali na residência. Quais são os estágios, quantos anos ele precisa estar ali, qual é a dedicação, 24 horas, não, como que é isso? então, na faculdade a gente já faz 6 anos de medicina, onde os últimos anos, às vezes 1 ano e meio, 2 anos, são de internatos, onde você fica internado dentro do hospital, vivenciando tudo que acontece lá dentro, desde CTI, emergência, etc. Na cirurgia geral, um programa de residência são 60 horas semanais. Então você fica também residindo ali dentro, aprendendo todo o fluxo. A cirurgia plástica não foge disso. A gente já passou por 2 a 3 anos de cirurgia geral, que é uma época que você, dependendo do sistema de formação daquele momento, é cumprido em 2 ou 3 anos. Sim. Mas a cirurgia plástica é uniforme, são 3 anos de formação em todas as instituições. Esses 3 anos de formação são coordenados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para que tenham níveis de qualidade de formação e de ensino muito similares. O que às vezes tem de diferenciação entre um serviço e outro são cobertos pelos estágios fora ou mesmo pelos eventos de treinamento que a Sociedade de Cirurgia Plástica patrocina no sentido de gerar oportunidades de atualização e treinamento dos seus sócios. Então, acaba que é um coletivo, né? Você tem os 3 anos de cirurgia geral nos seus serviços e mais todo o suporte da Sociedade de Cirurgia Plástica, unificando esse treinamento e gerando certificação adequada para o profissional cirurgião plástico. Isso tem que lembrar que faz parte de uma das ações de segurança do paciente que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica atua. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é importante trazer você aqui, né, para que as pacientes entendam o quão importante é o papel, né, da sociedade, na nossa formação, na formação do cirurgião, na parte social, né, muitas pessoas não conhecem o trabalho que a sociedade faz, então é importante pesquisar o seu cirurgião, é importante buscar a história desse cirurgião, então eu queria que você falasse um pouquinho desse papel da sociedade, que é ela que regulariza esses ensinos de residência médica,
né? E o papel dela nisso tudo, na formação, aonde esse paciente pode buscar informação, como é que esse paciente pode entrar em contato com a sociedade, na parte social também, além da formação do cirurgião. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem como missão a formação dos profissionais, a regularização da especialidade junto aos órgãos legais e a defesa do paciente, que é a nossa missão máxima. A missão máxima é por que a defesa do paciente passa pela sociedade? Porque você está falando em treinar profissionais que vão aplicar técnicas no público em geral. A partir desse treinamento, a sociedade baliza o que dá para ser feito e quais são os limites dessa técnica. Isso, passando para os órgãos regulamentares, a gente está falando de Anvisa, a gente está falando de Agência Nacional de Saúde, a gente está falando de Ministério Público, Comissão Parlamentar, são várias áreas de atuação da sociedade onde ele mostra para esses órgãos qual a importância de defender a população através de uma aplicação de técnicas adequadas e com alto embasamento científico. Porque o que a gente vê hoje em dia, há uma grande invasão por falhas na lei do ato médico em relação a alguns incisos que também estão sendo batalhados pela sociedade para que seja clarificado no judiciário e também nos órgãos regulamentadores que existem falhas dessa legislação que permitem que praticamente todo mundo se sinta apto a realizar um Uma procedimento. cirurgia. Praticamente não tem mais regularização nisso. Então, confunde os órgãos de fiscalização, confunde as delegacias de combate aos crimes da saúde pública por conta desses, digamos assim, incisos na lei do ato médico que geram conflito de entendimento de limites, E entendeu? isso chega para paciente, né? Porque hoje a gente sabe que a informação ela é muito rápida, né? Todo mundo tem acesso à internet. E o que é que acontece? A paciente, ela se depara ali com um profissional, né? Que tem todo aquele marketing em cima. Que E já bota o qual... doutor na frente, então é sempre doutor, todo mundo é Justamente. doutor, então você não sabe se é médico ou não é. Então a forma de você ter segurança do ponto de vista médica é entrar no Conselho Regional de Medicina daquele estado, pesquisar se o profissional tem um registro ali. E quando a gente está falando de cirurgião plástico, você tem dois caminhos. O caminho é o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplastica.org.br, onde você coloca o item, a ferramenta está na primeira página, que é procure o seu cirurgião, e ali você vai colocar o nome daquele profissional e o estado onde ele atua, ou os estados onde ele atua, que também são procurados e revelam isso para você, qual é o histórico daquele profissional. Agora, você vai me dizer, eventualmente tem um cirurgião que não faz parte da Sociedade de Cirurgia Plástica pelas razões mais variadas, não quer entrar dentro desse guarda-chuva de treinamento contínuo e proteção da especialidade, Sim. mas deseja atuar independente. Ele também pode, isso não há uma limitação legal disso, mas ele tem que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que isso é verificado dentro do Conselho Regional de Medicina quando você olha o registro daquele profissional. Ele vai colocar o seu RQE dentro do Conselho Regional de Medicina, mostrando que ele é especialista efetivo, com registro tanto na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto na AMB, que é a Associação Médica Brasileira. A partir desse, eu acho que esse é o primeiro passo para uma cirurgia segura. Quando a Sim. gente está falando de cirurgia plástica, a gente está falando de cirurgia que não é só uma balela, não é uma coisa simples. O Sim. paciente tem que considerar situações de resposta endócrina metabólica ao trauma, e sendo muito claro sobre isso, toda vez que você agride um tecido, ele vai ter uma resposta, e as respostas são as mais variadas de acordo com o organismo que você está tratando, e por isso que ele precisa ser médico na sua essência para entender fisiologia, Sim. anatomia, cardiologia, pneumologia básica, para entender o que está acontecendo com aquele organismo quando ele é agredido cirurgicamente. Toda invasão cirúrgica, ela é uma invasão cirúrgica. Sim. E ela tem que ter condições de voltar ao status quo anterior em condições melhores ou de cura. Então, esse conceito exige muito treinamento, muito conhecimento de múltiplas matérias, que não é uma coisa simples você entregar uma cirurgia, cortou, costurou. Não é isso. Existe avaliar o pós-operatório, avaliar como esse tecido vai responder, as potenciais intercorrências que podem acontecer. Por exemplo, você está tratando um paciente fumante, ele pode evoluir com uma situação de déficit de circulação,
E esse déficit de circulação tem que ser abordado muito precocemente, então tem que ter capacidade de diagnóstico, capacidade de intervenção, Sim, correção de pressão, de volume, de vasodilatadores, que vão dar segurança para aquele paciente. Então, o fato não é apenas uma questão comercial ou de reserva de mercado, que muita gente tenta puxar por essa lado. Necessariamente a defesa daquela pessoa que não sabe nada de medicina ou não sabe nada de cirurgia e que precisa estar com um profissional que ela confie e que possa entregar tudo para ela de ponta a ponta o mais seguro possível. Sempre lembrando que cirurgia não é isenta de intercorrência. Qualquer procedimento não é isento de intercorrência. Mas o profissional tem que ser apto a resolver essa intercorrência de ponta a ponta. Não é só fazer, manda lá para a emergência resolver. Não, ele tem que sim, atuar de sim. ponta a ponta. Uma dúvida das pacientes que nos procuram, quando eu comentei do nosso bate-papo, a paciente ela vai no site da sociedade, lá e encontra o seu cirurgião, né? Ela pesquisa ali o nome e tem algumas denominações lá dentro, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente. Então, a gente às vezes consegue ver aspirante, às vezes consegue ver titular, às vezes... Eu queria que você nos explicasse essa diferença, porque é uma diferença que as pacientes, elas ficam questionando. Então, queria que você explicasse pra gente. Você tem os aspirantes em treinamento, que são aqueles residentes que estão no seu cadastro dentro do arcabouço da Sociedade de Cirurgia Plástica. Então, são aqueles residentes que estão ainda no primeiro, segundo e terceiro ano. E tem os aspirantes exclusivos, que são aqueles que ainda não fizeram a prova de especialista, mas estão no caminho disso. Tem os membros especialistas, que são aqueles que já têm o seu registro de qualificação do especialista, seja por residência médica, seja pelo título de especialista, e estão dentro do arcabouço de toda a sua amplitude da profissão. Lembrando que no Brasil o médico não é limitado à atuação, porém, quando você está falando de uma especialidade com níveis avançados de complexidade, isso tem que ser considerado de forma mais efetiva. E o membro titular é aquele profissional que já passou, além do título de especialista, por uma outra prova interna da Sociedade de Cirurgia Plástica, que ele tem a chancela de ser um professor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, ele já passou por uma comissão de professores universitários e que tem especialidade em treinar pessoas para que ele tenha capacidades de ensino de forma adequada, um raciocínio científico de forma adequada, que possa ser um divulgador de técnicas da Sociedade de Cirurgia Plástica, além de um profissional efetivamente ativo. Muito importante, a paciente entender, né, como pesquisar esse cirurgião, como você falou do registro, isso é importante. Então, não só no site da sociedade, mas é importante ela ir lá no site também do conselho, né, ali do estado desse médico, para que ela veja se tem esse registro de qualificação, e aí é onde qualifica que ele passou por todas essas etapas, é isso? Uhum. Exato. Perfeito. André, vamos entrar um pouquinho nessas inovações, nessas tendências. Hoje a gente sabe que toda hora surge uma coisa nova. Como que nós podemos, né, nos manter atualizados, né? Qual que é a dica que você nos dá, até para a própria paciente ali que vem nos buscar para realizar ali a sua cirurgia? Como que a gente pode se manter ali atualizado? O que que é importante levar em consideração diante desse tanto de tendência aí? Em marketing a gente chama de ter cuidado com o objeto brilhante, né? A síndrome do objeto brilhante. Surgiu uma técnica nova, vou me arvorar por ela. Não só a paciente tem o desejo por certas técnicas, como o cirurgião plástico também. Sim, Ele fica escutando influenciadores de cirurgia plástica falando sobre um tema, uma técnica nova, mas é sempre importante, uma coisa que a sociedade sempre também coloca, que a gente está discutindo esse tema nos eventos, porém eles precisam ser balizados no que é replicável ou que funciona na mão de uma pessoa só. Às vezes tem técnicas que são não replicáveis, a pessoa apresenta, mas aquilo não é replicável em outras mãos. A gente sempre tem que pensar, se você, como cirurgião profissional, quer entrar nessa seara, você tem que estudar tudo que tem de novo nessa área. Isso a gente está falando de lipo-HD, a gente está falando de medicina regenerativa, a gente está falando das remodelações costais, que agora virou a nova coqueluche do momento, porém há muitos questionamentos do ponto de vista
de se vale a pena ou não. A gente sabe que tem contornos corporais que vão ter benefícios com isso, porém, exige mais uma aplicação técnica, mais uma alteração anatômica, então tem que ser muito bem dosado a que ponto a gente vai nessas direções. E o fato nem todo corpo ou toda paciente é capaz de receber todas as técnicas do que a gente está falando. O próprio paciente do lipo-HD tem que ter um comportamento efetivo do ponto de vista da atividade física, um comportamento efetivo em relação à alimentação, tem que ter uma condição de tecido agradável e funcional, não serve para todo paciente. E sempre que nós profissionais estamos pensando no tratamento do paciente, a gente tem que pensar na anatomia, na fisiologia daquele tecido e como ele vai evoluir a longo prazo. Sim. Se a gente acha que só fazer a técnica e entregar naquele momento é o que basta, você está sendo meramente um delivery. Não é isso. Acho que você tem que Sim. entender o paciente, a cabeça desse paciente, se ele vai suportar uma intercorrência de uma técnica avançada, se ele tem condições de acompanhar essa técnica a longo prazo, tipo uma lipo-HD em gestante, depois, não no gestante, mas ela vai Sim. gestar depois, ela vai ter um aumento de peso, uma menopausa, uma situação ou outra que pode alterar esse corpo. Então, assim, será que esse corpo funciona bem com a lipo HD? Ou uma lipo de boa qualidade com conceitos de anatomia não vai entregar muito bem um resultado para essa paciente e ela vai ter uma evolução de idade muito mais tranquila Sim. e não vai se preocupar com sobra de gordura, às vezes planificada de forma a Sim. simular musculatura. Sim. Então, há que se ter cuidado. A mesma coisa se fala quando a gente está falando de prótese, que são os implantes, o nome técnico efetivo. Os implantes de mama, tem pacientes que, num momento, é uma moda colocar um implante grande, mas será que ela vai evoluir para isso? Ela tem condições de reoperar? A gente sabe que todo Sim. implante de mama vai ter uma formação de cápsula. Essas cápsulas, eventualmente, precisam ser revistas, removidas e colocar um novo implante. Ela tem condições financeiras de fazer isso sequencialmente, porque sabemos que a média é de 10 anos, mas pode ser Sim. menos, pode ser mais. Sim. Esses implantes são padrão ouro hoje, mas daqui a 10 anos, será que eles são padrão ouro de utilização? Sim. Não vai ter que trocar por um padrão melhor? Aparece alguma pesquisa clínica que dá uma mudança de aspecto? Então, tudo tem que ser muito bem considerado, pensado. E para que o cirurgião tenha essa consciência, ele tem que estar presente Sim. no dia a dia dos eventos científicos. Então, só a Sociedade de Cirurgia Plástica, cada regional oferece, no mínimo, 3 a 5 eventos nas suas regionais de atualização. A Sociedade Nacional oferece oficialmente 5 eventos nacionais, que têm contribuições de todos os maiores players do mercado, sejam eles de fornecedores, sejam eles de cirurgiões, assim como o mercado internacional. A gente sempre convida pessoas do mercado internacional Sim. para discutir as técnicas e se definir um caminho mais seguro para a atualização do profissional. Então, acho que essa é a forma dele conseguir se atualizar e dar um melhor resultado para o paciente dele. Eu acho que no Brasil, hoje nós temos muitos eventos, acho que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica faz um papel importantíssimo, né, porque a gente consegue levar essa informação também para o paciente, né, é tudo muito bem divulgado. Aproveitando que você falou dessas técnicas, eu vou para o lado da ética um pouquinho. Quais são as principais considerações éticas que você acha, né, imprescindíveis na cirurgia plástica? Eu acho que a gente tem que considerar sempre a utilização de materiais, e isso eu estou falando de implantes, de equipamentos, que tenham certificação nas agências regulatórias, a gente está falando de Anvisa, a gente está falando de sociedades internacionais de certificação, nos Estados Unidos é o FDA, na Europa a gente está falando da Comissão Europeia. Então, são certificações que promovem estudos de grande ponta para conseguir essa certificação Sim. e aí você está trabalhando com um material mais adequado. As técnicas cirúrgicas, elas dependem de replicabilidade. Então, para ter segurança, elas têm que ter publicações científicas que foram não só uma publicação, mas replicadas por Sim. outros centros, gerando uma segurança de que aquela técnica é adequada.
E, por fim, a gente tem que considerar que o paciente não é, de forma alguma, uma área de tentativas. Você não está ali para tentar nada. Você tem que fazer uma técnica que seja reprodutiva, segura e adequada para aquele paciente. Sempre é importante considerar um conjunto. Não existe técnica única para todos os pacientes, não existe paciente que suporta qualquer técnica. Então, a formação ética do profissional é dele não tentar entregar tudo que o paciente pede sem analisar se ele é capaz de receber aquilo. Às vezes não tem indicação de realizar uma técnica porque o paciente não vai conseguir lidar com ela. Sim, E você tem que dar o momento do não, e é o momento do não que você protege o paciente e você protege a sua carreira. sim. Eu acho que, o não é imprescindível na nossa área, né, porque hoje, como tem essa gama de técnicas, o paciente ele assiste alguma coisa, ele já chega no consultório pedindo aquela técnica, mas como eu sempre falo, e você reforça aqui, é que cada paciente é individual, né, a gente precisa primeiro voltar lá, ser médico primeiro, ser o cirurgião geral primeiro, para depois a gente poder ser o plástico. Acho que isso é importantíssimo. Eu queria, André, que você desse um recado para as nossas pacientes, para as nossas ouvintes, de como que essa paciente ela pode ter mais segurança no seu profissional, ela pode ter mais segurança no que ela busca para ela. Eu queria que você desse esse recado para as nossas pacientes que estão aí ansiosas para que você fale um pouquinho e deixem elas mais tranquilas. Então, para você ter uma cirurgia segura, a gente chama que tem um tripé para você ser considerado. Um é o profissional certo, no lugar certo, quer dizer, um hospital, uma clínica com internação, e o paciente certo. O profissional certo nós já discutimos bastante aqui. Procure na Sociedade de Cirurgia Plástica, no seu Conselho Regional de Medicina, se tem as qualificações adequadas para o seu tratamento. Procure referências de pessoas que já fizeram, obviamente, a gente sempre quer ter essa segurança de como foi a experiência com aquele profissional e faça esse atendimento num lugar adequado. Não é em consultório que vai se fazer cirurgia, lipoaspiração, colocação de implantes, lipoaspiração de papada, rinoplastias, asasplastias, que eles chamam de alectomia, mas na realidade é um tratamento de asa nasal. Então, assim, isso não é para ser feito no consultório. Nós precisamos ter espaço de equipe para posicionar todo mundo, anestesista, instrumentadora. A gente precisa de um ambiente estéreo, a gente precisa de um ambiente que tenha mesa cirúrgica na altura adequada para você aplicar a técnica, a gente precisa de iluminação adequada. E no consultório, a gente não tem resgate. Você não tem desfibrilador cardíaco, você não tem outros profissionais de grande porte para suporte se você tiver uma intercorrência, passa mal, não tem um CTI se eventualmente for necessário uma situação desse tipo. Então, assim, a gente precisa estar dentro de um lugar seguro. O último passo é a identificação do paciente correto. O paciente correto ele tem que ver se ele está em condições de ser operado. Então, ele não pode ter anemia, deficiências, não ter preparo respiratório para a sua cirurgia, não saber lidar com o pós-operatório. O paciente tem que estar corretamente preparado e indicado para aquele procedimento. É uma tríade, você lembre-se, paciente correto, profissional correto, no local correto, você vai ter a sua cirurgia com mais segurança. André, eu vou puxar um pouco de sardinha, eu te admiro pra caramba. Queria agradecer você por ter vindo aqui participar. Eu queria que você deixasse um recado também para os nossos futuros cirurgiões. O que que você pode deixar de conselho, você que tem essa vasta experiência, e já te agradecer por ter disponibilizado seu tempo de vir aqui participar com a gente. E quando você deixar o seu recado para os cirurgiões, deixa aí o seu contato, o seu Instagram, para o pessoal te seguir. Tá ótimo. Então, assim, para o cirurgião jovem que está começando a carreira, é importante ele lembrar que não ter ansiedade nisso. A carreira é construída com seriedade. Então, faça uma boa relação médica quando você está na faculdade, uma boa relação com profissionais de diversas especialidades quando você está na residência de cirurgia geral e, principalmente, tenha parceiros na cirurgia plástica que possam te dar treinamento, colo, albergar você quando você está precisando de alguma ideia para resolver uma situação ou outra. Então, relacionamento faz muita diferença na carreira. Não tenha ansiedade, não tenta crescer demais.
Lembrando que uma torre, ela é muito fácil derrubada, um castelo, não. Então se construa com tempo e com calma que você vai chegar lá. André, deixa pra gente aí o seu contato, o seu Instagram, pro pessoal te seguir, que eu faço questão. O nosso Instagram é dr.andremaranhão e a gente consegue, enfim, dar dicas por lá também. E é sempre um prazer atender e estar trabalhando para a coletividade. André, obrigada mais uma vez. Eu que Pessoal, agradeço. a gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo. Continue nos acompanhando.